Há um mês atrás, aproximadamente, Ciro Gomes deu uma entrevista para a CNN, falou e fez uma denúncia sobre uma situação importante do mercado financeiro, explicou na sua newsletter o que era essa denúncia. Essa denúncia repercutiu na grande imprensa, inclusive o neolulista Reinaldo Azevedo rebateu, e por sua vez o Eduardo Moreira também foi em defesa do Ciro, dando credibilidade ao que o Ciro estava falando. E efetivamente essa denúncia é uma coisa grave, envolve bilhões, e aí as coisas foram indo, surgiram outros assuntos no noticiário e ninguém mais está falando sobre isto. Por que isso está acontecendo? Por que isso acontece no Brasil? Pois é, meus caros, é importante demais entendermos isto, porque afinal de contas é importante entendermos o X da questão. E o X da questão precisa ser analisado. E por que isso acontece? Por que acontece esse esquecimento da denúncia de Ciro Gomes envolvendo os precatórios, envolvendo o sistema financeiro, envolvendo bancos, e uma não investigação por parte dos órgãos como o Ministério Público e até mesmo da imprensa que não investigou? E parece que não investiga o caso. Que diz que Ciro Gomes, a primeira coisa que fez foi tentar deslegitimar o Ciro, sem pelo menos averiguar se pelo menos aquilo que o Ciro estava falando tem um fundo de verdade. Pois é. E aí vem essas questões envolvendo o Bolsonaro, e o Bolsonaro ainda está solto, livre, leve e solto, e as coisas estão paradas. Nada aconteceu, nada acontece, e a gente está vivendo essa coisa dos dias atuais. Mas isso acontece porque não é por acaso. Isto é um jogo. Isto é um jogo de xadrez pensado por quem comanda de fato o nosso país. Engana-se que quem comanda o país seja quem ocupe a faixa presidencial. Não. Hoje o Brasil é mandado por quem ocupa a presidência da Câmara dos Deputados, que por sua vez responde por aqueles que lhe financiam. O centrão fisiológico que Arthur Lira representa, ele é financiado exatamente pelo setor que corroeu o restante da economia brasileira, que é o rentismo. E o rentismo coloca lá pessoas a seu serviço. Pouco importa o desenvolvimento do nosso país. Com a denúncia grave de Ciro, era para estarmos discutindo ela ainda. Paralelamente ao que deve acontecer, sim, a possível prisão de Bolsonaro. Mas os próprios bolsonaristas, que se dizem tão ferrenhos contra a corrupção, ficaram mais entretidos na questão de que o Ciro disse que todos os bandidos têm direito ao contraditório, incluindo o Bolsonaro, usando, no caso, o que... Ai, Deus, coitadinho, chamarem o Bolsonaro de bandido, o Ciro chamou o Bolsonaro... Ficaram mais preocupados com isso do que, de fato, com uma denúncia grave.
Porque talvez já sabem que a denúncia envolve e tem a ver também com o governo do seu incorruptível Bolsonaro. E, portanto, faz parte do circo do bolsonarismo esta coisa de cortinas de fumaça, de driblar a visão das pessoas, de driblar a atenção da gente. Isto é somente uma parte do processo. E a gente precisa entender esse processo como algo que efetivamente nos leva para o atraso. Por quê? Porque nós temos, como bem diz o G7 Souza, uma elite do atraso. E essa elite do atraso quer que a gente se entretenha com o pão e o circo, com estas coisas que acontecem promovidas pelo identitarismo, por discussões inócuas. Enquanto isto, a Vibras foi vendida. E como é que ficam os trabalhadores da Vibras? Ninguém está se preocupando com isto. Enquanto isto, o rentismo manda e desmanda na Petrobras. E agora vai sair o Prats para entregar na mão do mercadante. E eu pergunto a vocês, será que a imprensa tem interesse em manter a Petrobras uma empresa forte, que seja de fato uma empresa brasileira, que produz energia para o Brasil e que traz riqueza? Ela nunca aceitou, ela nunca engoliu a Petrobras. E, portanto, ela acha lindo, maravilhoso que tem quem seja o próximo comandante dela, o próximo comandante, o fantoche, seja o mercadante. O Jean Paul Prats está sendo descartado, porque já fez o serviço. A gente precisa olhar as entrelinhas do que está do que os noticiários nos apresentam. Porque a gente, infelizmente, está rodeado de muita informação com desinformação associada. E não é somente o Brasil paralelo, que é sim um problema. Mas nós temos o Brasil paralelo de um lado, nós temos a 247 do outro, nós temos o UOL do outro, nós temos o Reinaldo Azevedo do outro, ou do mesmo lado, né? Do mesmo lado, do UOL, de toda essa imprensa que faz vistas grossas para todos os erros do governo Lula. Então a gente precisa estar atento para não fazermos uma leitura viciada como esta imprensa faz, viciada nos interesses de quem as financia. Por quê? No fundo, é o rentismo que compra a classe política e que compra a análise política dos grandes veículos de comunicação através da publicidade injetada nesses órgãos de imprensa. E nós estamos aqui reféns disso tudo. Fora o governo que ampliou, inclusive, a verba de publicidade inócua nos órgãos, que é para exatamente fazer, vamos dizer assim, um troca-troca com o cidadão, né? Um troca-troca que para o cidadão não interessa, porque não informa. Eu não sou contra a publicidade governamental, mas quando a gente vê panfletarismo dentro da publicidade oficial, é que daí a gente vê como as coisas no Brasil não são encaradas de forma séria. É só isso que nós estamos falando. Mas alguém dirá que nós somos utópicos demais porque queremos levantar uma seriedade que talvez
muitos brasileiros, e o próprio Lula, por exemplo, não querem. E muito menos estes que eu citei neste vídeo. Enquanto isto, o escândalo dos precatórios fica a 14ª prioridade para uma imprensa que não investigou nada, que simplesmente, no primeiro momento, quis eliminar com o carteiro e eliminar junto com o carteiro a mensagem que não convinha para os interesses dela. Não porque, de fato, era uma denúncia inócua ou algo que poderia parecer inócuo, como é o caso das denúncias de John Textor, o dono da SAF do Botafogo, que faz denúncias sobre suspeições de jogos envolvendo o Campeonato Brasileiro do ano passado, envolvendo o futebol brasileiro. Mas que é bom lembrar que o Botafogo, a qual ele comprou, sequer chegou na 2ª colocação do campeonato do ano passado. Ficou em primeiro durante uma boa parte, e o 2º colocado foi o Grêmio, quer dizer, nem foi nem o Botafogo, não foi capaz nem de ser vice. E, portanto, o Botafogo perdeu para ele próprio. Também, podendo ter manipulação ou não, o Botafogo fez a sua parte para a sua derrocada. Mas vejamos bem, se o John Textor tem que ter provas daquilo que está falando, o Ciro tendo provas daquilo que está falando de algo grave, por que tenta se abafar, primeiramente tentando eliminar o carteiro, segundo, tentando descredibilizar de todas as formas, e terceiro, criando toda a cortina de fumaça possível para não falarmos nesse assunto. Por que será? Fica a pergunta no ar.